Ao voltar para o carro, Ling Qiu estava um pouco perturbada. A cena de Shen Yanshuan sendo enviado para o hospital, coberto de sangue, após um acidente de avião um ano antes ainda estava fresca em sua mente, embora ela soubesse que a probabilidade de tal coisa era muito baixa. Ela não pôde deixar de sentir o coração na garganta. Ling Qiu dirigia o carro e ligou o rádio do carro. Prestando atenção à dinâmica dos voos de hoje, ao olhar para baixo, um caminhão grande veio na direção oposta de repente. O carro de Ling Qiu não conseguiu desviar e houve um estrondo. Foi o som do impacto entre o sedã preto e o caminhão. Neste momento, Shen Yanshuan no avião acordou de repente. Ele sentiu seu coração latejar levemente, pensando que talvez a mudança repentina na pressão atmosférica estivesse deixando seu coração desconfortável. Shen Yanshuan levantou a mão e acariciou levemente o peito, tentando se sentir mais confortável. Na via expressa em frente ao aeroporto de Jinian, este acidente de carro repentino assustou os veículos que passavam. A equipe de resgate chegou rapidamente e resgatou Ling Qiu, quase morta, do sedã preto capotado. Havia um mar de sangue sob ela, e seu rosto estava pálido. A equipe médica era do primeiro hospital de Jinian. Os colegas ficaram surpresos ao ver o rosto de Ling Qiu. Era a diretora Ling. Logo, a ambulância chegou ao hospital sem problemas sob a escolta de pessoal relevante. Ling Qiu estava deitada na mesa de operação, e a atmosfera na sala de cirurgia era sombria. Afinal, quem estava deitada era uma colega com quem conviviam dia e noite. Além disso, ela estava tão gravemente ferida. Se o diretor Shen estivesse aqui, seria ótimo. Ele era o melhor nesse tipo de cirurgia, e talvez a diretora Ling pudesse evitar deixar sequelas. Um colega não pôde deixar de suspirar. Na verdade, todos achavam que os dois combinavam muito bem. Mas não sei porquê, sempre senti que a aura entre os dois sempre era incompatível, e agora eles realmente chegaram a esta situação. O diretor Shen foi embora, a diretora Ling o perseguiu e não o alcançou, e acabou se colocando nesta situação. Quando a cirurgia de Ling Qiu terminou, Shen Yanshuan estava pousando na Nova Zelândia. O cenário aqui é lindo. O clima é bom, adequado para se viver. Ele estava no interior da Nova Zelândia. Alugou uma pequena casa e adotou uma criança. A família da proprietária era muito amigável. Vendo que não era fácil para ela cuidar de uma criança sozinha, eles costumavam cuidar dela. Shen Yanshuan mais tarde ficou doente. Quando ele estava sendo operado, o rosto de Ling Qiu apareceu inexplicavelmente diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, Ling Qiu estava fazendo reabilitação. No acidente de carro, ela perdeu o bebê em sua barriga. Sua perna esquerda também deixou algumas sequelas. Os colegas do hospital não puderam deixar de balançar a cabeça e suspirar ao ver suas costas magras. Até a enfermeira Zhan sentiu pena. Ela queria entrar em contato com Shen Yanshuan para contar a ele sobre Ling Qiu, mas o telefone não pôde ser conectado. Shen Yanshuan mudou todas as suas informações de contato. 5 anos depois, a proprietária relutantemente segurou a mão de Shen Yanshuan. Você realmente vai voltar para a China? Ao longo dos anos, ela observou este jovem forte cuidar de uma criança enquanto continuava seus estudos. Já considerava Shen Yanshuan como um filho. Shen Yanshuan olhou para ela com um sorriso. Então ele estendeu a mão e tocou a cabeça do pequeno ao lado dele e respondeu, sim. Eu quero levá-la de volta para ver sua pátria. A pequena Shen Zaozao, de 4 anos, acenou com a cabeça estupidamente. Veja a pátria. Ela ficou na ponta dos pés, imitando os adultos, deu tapinhas nas costas da proprietária. Vovó Marys, a Zaozao vai te ligar. Foi isso que Shen Yanshuan a ensinou. Se você sentir falta de alguém, pode ligar para ela. Ela nasceu com uma beleza de porcelana. Seus grandes olhos brilhavam como uvas. Essa aparência adorável fez os adultos presentes rirem e muitas das tristezas da separação se dissiparam. A proprietária parou de chorar e sorriu. Olhou para Shen Yanshuan com uma expressão séria. Você é bem-vindo para voltar aqui a qualquer momento. Shen Yanshuan ficou comovido com sua aparência. Lágrimas brilharam em seus olhos. Talvez por ter se tornado pai, ele se tornou mais sensível nos últimos anos. Eu voltarei para vê-los. Shen Yanshuan abraçou levemente a proprietária. Então, sob o olhar de sua família, ele levou Shen Zaozao para o carro a caminho do aeroporto. Shen Zaozao foi adotada, mas se parece um pouco com Ling Qiu, mas sua personalidade é um pouco como Shen Yanshuan. Shen Yanshuan olhou para ela, sentindo pena e alívio ao mesmo tempo.
quando o avião pousou em Jinan. O carro de Ling Qiu parou no aeroporto de Jinan. Ling Qiu entrou no aeroporto vestindo um casaco preto. Desta vez, ela estava lá como uma estudiosa visitante. Intercâmbio no exterior. Na verdade, ela não gostava desse tipo de atividade social, mas sempre esperava secretamente em seu coração. Seria ótimo se ela pudesse encontrar Shen Yanxuan. Mesmo que houvesse apenas uma chance em 10.000, ela não queria perder. A imagem e o temperamento de Ling Qiu e suas habilidades profissionais eram excelentes, já que ela estava disposta. O reitor ficou feliz em entregar essas coisas a ela. Uma figura familiar apareceu diante de seus olhos. A mulher que fazia o coração de Ling Qiu doer. Seu coração repentinamente desacelerou meio compasso. Ela reagiu rapidamente. Avançando 2 passos de cada vez, ela agarrou o braço da pessoa à frente. A pessoa se virou em dúvida. Era um rosto desconhecido. Ling Qiu rapidamente pediu desculpas. Desculpe, confundi você com outra pessoa. Ignorando o olhar confuso do homem, ela se virou desapontada. A silhueta era muito parecida. Shen Yanxuan, onde você está afinal? Neste momento, Shen Yanxuan está segurando Shen Zhaozhao, que está dormindo profundamente. Entrando no carro para casa, Shen Zhaozhao esfregou seus olhos sonolentos com suas mãozinhas rechonchudas e perguntou a Shen Yanxuan vagamente. Para onde estamos indo agora? Shen Yanxuan arrumou o cabelo bagunçado em sua testa, sua voz suave. Vamos agora para a casa onde B cresceu. Desde pequeno, ouço Shen Yanxuan contando histórias de sua infância. O pequeno grupo de leite está muito feliz por finalmente poder ver aquela casa na história. Ele exclamou animado. Tudo bem. Shen Yanxuan olhou para sua aparência adorável. Os cantos de sua boca se ergueram em um sorriso carinhoso, mas seus olhos brilharam levemente com preocupação. Não sei se vou encontrar Ling Qiu. Se eu a encontrar, o que devo fazer? Ele já havia se decidido. Não se envolveria mais com Ling Qiu. Shen Yanxuan finalmente voltou com Shen Zhaozhao para este lar com o cheiro de seu pai. Pai e filho trabalharam juntos para limpar a casa por dentro e por fora. Shen Zhaozhao apontou para a foto em preto e branco na mesa e perguntou. Pai, quem são eles? Na foto, os pais de Shen Yanxuan sorriem gentilmente. Shen Yanxuan se agachou e disse a Shen Zhaozhao. Zhaozhao, estes são o pai e a mãe do papai. Eles não estão em casa. Onde eles foram? A voz inocente da criança fez o coração de Shen Yanxuan doer. Ele suportou as lágrimas. Estendeu a mão e apontou para cima. Eles foram para o céu. Papai vai levar Zhaozhao para vê-los em alguns dias. Tudo bem. Zhaozhao assentiu obedientemente. Ok, papai. Shen Yanxuan não ia ao túmulo de seus pais há 5 anos. Depois que seu pai faleceu, ele o enterrou ao lado de sua mãe. Quando Shen Yanxuan caminhou até o túmulo, ficou um pouco surpreso com a cena diante de seus olhos. As lápides dos 2 mais velhos estavam limpas. 2 buquês de crisântemos brancos foram colocados em ordem na frente. Quem estava vindo visitar seus pais em seu nome durante o tempo em que ele estava no exterior? Shen Yanxuan colocou os sacrifícios que havia trazido. Um por um, acendeu velas e incenso e amou Shen Zhaozhao para adorar. Pai, mãe, eu trouxe Zhaozhao para ver vocês. Shen Zhaozhao também gritou. Vovô e vovó, Zhaozhao veio ver vocês. Shen Yanxuan conversou longamente com seus pais sobre suas experiências nos últimos 5 anos. Ao cuidar de Zhaozhao, eu também não desisti dos estudos. Zhaozhao é muito bom, animado e adorável e não me deixa preocupado. Se vocês ainda estivessem aqui, também gostariam muito dele. Por muito tempo. Ele se levantou e levou Shen Zhaozhao para o Templo Dashin. O Templo Dashin não mudou muito. Shen Yanxuan fechou os olhos e juntou as mãos, não percebendo que Shen Zhaozhao havia corrido para fora por curiosidade. A criança viu a cabeça careca do pequeno monge no templo e ficou curiosa. Seguindo, ele correu para baixo da árvore de acácia. Ai, inadvertidamente. A pequena figura colidiu com uma figura. Ling Qiu se curvou para ajudá-lo e, ao ver seus olhos, seu coração estremeceu ligeiramente. Ling Qiu acabou de retornar ao país hoje. Nesses anos, ir ao templo Dashin de vez em quando se tornou seu hábito. Criancinha, por que você está aqui sozinho? Onde estão seus pais? Ling Qiu se agachou e perguntou. Talvez os olhos desse garotinho lhe tenham dado uma sensação muito familiar. Ele temia que, como de costume, ser muito sério assustasse a criança. Então sua expressão era particularmente gentil. Shen Zhaozhao levantou a mão e esfregou a testa dolorida pela queda. Respondendo com uma voz leitosa, eu não tenho mãe.
O corpo de Ling Qiu se moveu ligeiramente. Sua voz estava até um pouco ansiosa. Onde está seu pai então? Shen Zhaozhao olhou estranhamente, olhando para essa linda tia, sem saber por que ela de repente ficou um pouco animada. Ele estendeu sua pequena mão e apontou para o salão principal. Papai está lá dentro. Ling Qiu pegou e se levantou, caminhando ansiosamente em direção ao salão principal. Estava vazio por dentro. Shen Yanshu imediatamente correu para encontrá-lo depois de descobrir que Shen Zhaozhao havia desaparecido. Ele perguntou a todos os monges do templo, mas ninguém o tinha visto, justamente quando ele estava prestes a desmoronar. Mas ao ver Ling Qiu abraçando Shen Zhaozhao, Shen Yanshuan sentiu uma pontada no coração, impregnada de um leve pânico. Ao rever Ling Qiu, seu coração ficou incontrolavelmente agitado. Ele olhou para Shen Zhaozhao e Ling Qiu. Os rostos ligeiramente semelhantes o fizeram sentir um arrepio na espinha. Ling Qiu entrou. Ao perceber que não havia ninguém, ficou um pouco desapontado, mas não desanimou. Colocando Shen Zhaozhao no chão, disse, não importa, esperaremos um pouco aqui. A espera foi muito longa. Shen Zhaozhao ficou entediado e insistiu para que ele lhe contasse uma história. Que tipo de história você gostaria de ouvir? Ling Qiu perguntou, inclinando-se para olhar a criaturinha ao lado dele. Shen Zhaozhao respondeu sem hesitar. Eu quero ouvir uma história de dinossauros. Ling Qiu abriu o celular e começou a ler o conteúdo que encontrou na pesquisa. Dinossauro, nome em inglês, dinosaur. Refere-se ao ancestral comum mais recente de Triceratops, aves modernas e Diplodocus. E todos os seus descendentes. Shen Zhaozhao interrompeu ansiosamente. Não é esse. É a história da mamãe dinossauro e do bebê dinossauro. Ling Qiu continuou a pesquisar, confuso, e procurou por um bom tempo, até encontrar a história que Shen Zhaozhao queria ouvir. Ele leu sem qualquer emoção, mas Shen Zhaozhao estava ouvindo com prazer. Ele contou várias histórias seguidas e Ling Qiu finalmente perguntou, confuso. Por que seu pai ainda não veio te buscar? Shen Zhaozhao também achou estranho. Papai me disse que se eu me perdesse, deveria ficar parado onde estou, e ele com certeza voltaria para me buscar. Mas já faz tanto tempo e ele não veio. Shen Zhaozhao de repente começou a chorar. Buá, será que meu pai não me quer mais? Ling Qiu olhou para o pequeno embrulho à sua frente, chorando com o rosto cheio de lágrimas e ranho, e procurou freneticamente em seus bolsos, pegou um lenço de papel e ajudou Shen Zhaozhao a limpar o rosto. E se apressou em confortá-lo. Claro que não. Você é tão fofo. Como seu pai não te quereria? A criancinha chorou com o rosto vermelho e soluçou perguntando. De verdade. Ling Qiu assentiu seriamente. Seu pai deve ter se perdido. Depois de consolá-lo por um bom tempo, Shen Zhaozhao finalmente parou de chorar. No canto do olho, alguém entrou. Os dois levantaram a cabeça ao mesmo tempo e então mostraram decepção. Não é ele. Era um homem estranho. Ele se aproximou e abraçou Shen Zhaozhao facilmente. Meu bem. Papai finalmente te encontrou. Shen Zhaozhao não resistiu, deixando-o pegá-lo no colo. Ele viu que o tio estranho estava vestindo o casaco do pai e usando o relógio do pai no pulso. Então ele soube que este devia ser o tio que o pai tinha chamado. Ling Qiu ficou desapontado mais uma vez. Antes que Shen Zhaozhao fosse levado, ele perguntou inexplicavelmente. Qual é o seu nome, meu bem? A voz do menino veio clara e nítida. Meu nome é Shen Zhaozhao. Shen Zhaozhao. Ling Qiu ficou parado ali, repetindo o nome em sua boca, recusando. Como pode ser tanta coincidência? Ele também se chama Shen. Shen Zhaozhao foi levado para a loja de filmes pelo tio estranho. Shen Yanshuan já estava esperando lá. Ele gritou de alegria, pulou e se jogou nos braços de Shen Yanshuan. Eu sabia que papai não ia me abandonar. Shen Yanshuan e o estranho trocaram de roupa e agradeceram repetidamente a ele. Ele não teve tempo de consolar Shen Zhaozhao e rapidamente o levou para casa. Saindo do grande templo Xing, entrando no carro, os nervos tensos de Shen Yanshuan finalmente relaxaram. Ele soltou a mão que segurava firmemente Shen Zhaozhao e perguntou. Shen Zhaozhao está feliz hoje? Shen Zhaozhao gesticulou com as mãos e os pés. Hoje conheci uma tia linda. E ela me contou muitas e muitas histórias de dinossauros. Shen Yanshuan perguntou suave e estavelmente. Então Zhaozhao gosta dessa tia linda? Shen Zhaozhao respondeu sem hesitar. Gosto. A expressão de Shen Yanshuan era complicada. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, até que Shen Zhaozhao estendeu a mão para acariciar as rugas entre suas sobrancelhas. Shen Yanshuan se virou. Zhaozhao gostaria de ter uma mãe.
O rostinho de Shen Zhaozhao também se enrugou. Eu quero, todas as outras crianças têm mães. Só Zhaozhao não tem. O coração de Shen Yanshuan doeu fortemente. Ele de repente se sentiu um pouco culpado, privando a criança do direito de ter amor materno. Será que estava errado? Até chegar em casa, Shen Zhaozhao ainda estava falando alegremente sobre as coisas que aconteceram hoje. Shen Yanshuan demorou muito para adormecer, o rostinho branco e macio da criança. Redondo, com uma expressão serena enquanto dormia, parecia muito fofo. Shen Yanshuan olhou para seus lábios se movendo levemente, ele não pôde deixar de se aproximar, querendo ouvir o que ele estava dizendo. Mamãe, Shen Zhaozhao terminou de falar e fungou inconscientemente. Shen Yanshuan acariciou-lhe o cabelo com carinho. Desculpas, Zhao. Ele não esperava que Shen Zhaozhao desejasse tanto ter uma mãe. Naquele dia, Shen Yanshuan ficou em silêncio na noite por muito tempo, e Ling Qiu também não conseguiu dormir a noite toda. A sensação que essa criança lhe dava era realmente muito maravilhosa. Ele sempre sentia que devia haver alguma conexão entre eles. Ele inexplicavelmente pensou na criança que perdeu no acidente de carro. Ele acendeu a luz, olhando para esta casa vazia. Esta era a que Shen Yanshuan tinha vendido. Ling Qiu mais tarde aumentou o preço e comprou-a de volta daquele casal. Havia vestígios de Shen Yanshuan aqui. Ele queria esperar que ele voltasse aqui. No dia seguinte, Ling Qiu foi para o hospital bem cedo. O lenço de papel com o qual Shen Zhaozhao enxugou as lágrimas ontem, ele guardou. Ele não conseguia explicar a psicologia. Sempre sentia que aquela criança se parecia um pouco com Shen Yanshuan. Neste dia, Shen Yanshuan levou Shen Zhaozhao para conhecer todos os jardins de infância ao redor, e finalmente encontrou um que ele e Shen Zhaozhao gostassem e estivessem satisfeitos, e fez a matrícula. Ele planejava ficar no país por um tempo. Não podia sempre levar Shen Zhaozhao consigo. Além disso, ele também precisava fazer amigos da mesma idade. Embora Shen Zhaozhao tenha crescido no exterior, desde que Shen Zhaozhao nasceu, ele insistiu em falar chinês com ele. Então ele não estava preocupado com o problema da língua. Pai e filho brincaram no caminho de volta para casa. O sol da tarde esticou as silhuetas grandes e pequenas, incrivelmente caloroso. Ao chegar à porta, Shen Yanshuan parou de repente. Uma figura familiar estava em frente à sua casa. Ling Qiu estava segurando alguns brinquedos. Ele estava contra a luz. Sua expressão era desconhecida. Yanshuan, Zhaozhao é realmente seu filho. Shen Yanshuan escondeu Shen Zhaozhao atrás dele bruscamente, olhando para Ling Qiu com cautela. O que você quer fazer? Não pense em tirar Zhaozhao de mim. Ling Qiu se agachou e sorriu para Shen Zhaozhao. Zhaozhao, venha cá, eu sou a mamãe. A expressão excitada de Shen Yanshuan assustou. Ele olhou hesitante para Shen Yanshuan, e então para Ling Qiu. Balançou a cabeça lentamente. Shen Yanshuan viu a expressão cautelosa de Shen Zhaozhao. Seu coração doeu, ajustou sua expressão e também se agachou. Zhaozhao. Papai falou muito alto. Te assustou? Papai não está bravo. Ele olhou para Ling Qiu. Ele não está mentindo para você. Ele pode ser considerado sua mãe. Se você quiser ir para lá, então vá. Papai respeita sua escolha. Shen Zhaozhao abraçou o pescoço de Shen Yanshuan com força, balançando a cabeça repetidamente. Eu não quero. Eu não quero deixar o papai. Ling Qiu disse. Zhaozhao. Mamãe não vai separar você e o papai. Shen Zhaozhao levantou os olhos cheios de lágrimas. Sério? Ling Qiu acenou com a cabeça rapidamente, mas Shen Zhaozhao ainda não soltou a mão que abraçava Shen Yanshuan. Com medo de que, se soltasse, seria levado embora. Shen Yanshuan também se acalmou. Ele se levantou, segurando a mão de Shen Zhaozhao, e disse para Ling Qiu. Volte para casa hoje, Zhaozhao precisa de algum tempo para aceitá-la. Ele não disse nada definitivo, mas Ling Qiu ainda confirmou preocupada. Você voltou desta vez. Não vai mais embora, certo? Shen Yanshuan murmurou um sim, não vou embora em curto prazo. Mas ele levantou os olhos para Ling Qiu. Se você quiser tirar Zhaozhao de mim, mesmo que seja um pensamento, eu vou imediatamente levar Zhaozhao embora comigo. A expressão de Ling Qiu era profunda, sua voz estava um pouco rouca. Pode ficar tranquilo, contanto que você não vá embora. Depois de falar, ele se virou, entrou no carro e foi embora. Shen Yanshuan mordeu os lábios. Shen Yanshuan ficou com ele na beira da estrada vazia por um tempo. E então o levou para casa. O pequeno dormiu especialmente quieto esta noite. Depois de lavar e escovar os dentes, Shen Yanshuan contou algumas histórias de dinossauros, e ele caiu profundamente no sono.
No dia seguinte, Shen Zhaozhao acordou especialmente cedo. Ele se levantou sozinho, e então correu para o quarto de Shen Yanshuan. Ele pulou na figura na cama. Shen Yanshuan foi acordado por ele. Papai. Zhaozhao vai para o jardim de infância. O cabelo do menino estava todo bagunçado, como um leãozinho irritado. A criança está em Shen Zhaozhao. Papais, Zhaozhao vai para o jardim de infância. O cabelo do menino estava todo bagunçado, como um leãozinho irritado. As crianças são boas nisso. Contanto que haja coisas novas e interessantes, não importa o quão grande tenha sido o que aconteceu ontem, pode ser esquecido. Shen Yanshuan sorriu impotente, estendeu a mão para tocar a cabeça de leão de seu filho e então foi imediatamente em frente. Em frente à pia, estavam duas figuras, uma grande e uma pequena, com uma rotina completa de higiene pessoal. Quase idêntico. Shen Zhaozhao é uma criança de alta inteligência, não importa o que seja. Contanto que Shen Yanshuan ensine uma vez, ele aprende imediatamente. Depois de uma bagunça caótica, finalmente enviou Shen Zhaozhao para o jardim de infância. O pequeno seguiu o professor, feliz e entrando. Parece que não há o menor desconforto. Pelo contrário, Shen Yanshuan ficou olhando para suas costas enquanto ele entrava. Shen Zhaozhao, esse ingrato, nem sequer olhou para trás uma vez. Shen Yanshuan ficou ali, sentindo-se irritado e divertido. O celular na bolsa vibrou. Era exatamente aquele de antes de ele voltar para a China. Assim que ele atendeu, ouviu a voz do diretor. Pequeno Shen, ouvi dizer que você voltou para a China. Quer voltar a trabalhar no hospital? Em poucos anos, a voz do diretor, obviamente, ficou muito mais velha. Shen Yanshuan se apressou em rejeitá-lo completamente. Diretor, desta vez que voltei para a China, não pretendo ficar muito tempo, então talvez não consiga voltar a trabalhar no hospital. No escritório do diretor do primeiro hospital de Jinjiang, Lin Qiu estava ao lado do diretor. Ao ouvir a resposta de Shen Yanshuan, sua expressão ficou visivelmente sombria. O diretor olhou para ele impotente. Disse a Shen Yanshuan do outro lado da linha, não importa, você pode pensar sobre isso novamente. Se tiver tempo, pode voltar ao hospital para dar uma olhada. Shen Yanshuan respondeu rigidamente ok e então trocou algumas palavras cordiais. E desligou o telefone. O diretor deste lado se virou para olhar para Lin Qiu. Eu também admiro muito a habilidade do pequeno Shen, mas ele tem outros planos, e eu não posso forçá-lo. Vendo sua expressão de decepção, deu-lhe um tapinha encorajador no ombro. Obrigado, diretor. Eu vou me ocupar primeiro. Lin Qiu terminou de agradecer e, ao sair pela porta, imediatamente guardou as emoções em seu rosto. Depois que Shen Yanshuan desligou o telefone, ficou parado por um longo tempo, pensando. Como o diretor sabia que ele havia retornado ao país? Pensou por um longo tempo, mas não conseguiu entender. Ele balançou a cabeça e planejou sair quando outro telefone tocou. Desta vez era Zhang Xiaoxiao. Assim que ele atendeu, ouviu a voz alta e confusa de Zhang Xiaoxiao. Yanshuan, você voltou. Na verdade, não me contou primeiro. Você não me considera um amigo? Essa sensação familiar fez Shen Yanshuan. Ele não teve tempo de. Como seria possível não entrar em contato com você? Quando você está de folga? Os dois marcaram um horário para se encontrar novamente. Relutantemente, desligaram o telefone. Logo chegou o dia de folga de Zhang Xiaoxiao. Shen Yanshuan estava esperando na confeitaria que ele havia indicado. Zhang Xiaoxiao tem muita pesquisa sobre comida, e recomenda muito esta loja. O sino de vento na porta da loja tocou. Shen Yanshuan ainda não tinha se virado quando ouviu a voz de Zhang Xiaoxiao. Yanshuan! Ele sorriu e olhou para trás, e foi abraçado por Zhang Xiaoxiao. Enquanto falavas, Zhang Xiaoxiao começou a resmungar novamente. Você é realmente cruel. Na verdade, não me contatou nesses anos. Shen Yanshuan se apressou em protestar. De jeito nenhum. Eu não te enviei um e-mail? Falando em e-mails. Zhang Xiaoxiao se lembrou. E Zhaozhao? Você mencionou apenas no e-mail que existe uma criança assim, e implorou repetidamente para que não contasse à diretora Lin. Como? Ele é? É seu com outra pessoa? Suas palavras tinham um significado mais de brincadeira. Shen Yanshuan pegou seu celular. Apontando para Shen Zhaozhao no álbum de fotos, mostrou para Zhang Xiaoxiao, sem precisar falar. Este último entendeu imediatamente ao olhar. Ele é tão fofo. Ele tem alguma semelhança com a diretora Lin. Que pena daquela criança sua e da diretora Lin. A expressão de Zhang Xiaoxiao era complexa. Olhando para Shen Yanshuan. Mas é muito errado a diretora Lin se recusar a operar o tio.
Mas ele realmente não teve uma vida fácil nesses anos. Ao mencionar o pai, Shen Yanshua não queria mais discutir. Ele se apressou em silenciar Zhang Xiao com as sobremesas que já estavam prontas. A comida entrou em sua boca. Os olhos deste último brilharam. Instantaneamente, outras coisas foram deixadas de lado. Velhos amigos se encontram. Só nestes anos. As experiências de cada um poderiam ser contadas por um dia e uma noite. O assunto, não sei como, foi trazido de volta a Lin Qiu por Zhang Xiao novamente. Sua expressão era séria. Há mais uma coisa que eu não te contei. Na verdade, quando você foi embora naquele ano, a diretora Lin te perseguiu até o aeroporto. Shen Yanshuan baixou os olhos e cutucou o bolo em seu prato, respondendo descuidadamente. É mesmo? Zhang Xiao assentiu pesadamente, e sua voz ficou séria. Ele foi ao aeroporto e não encontrou. Quando voltasse, poderia deixar um caminhão colidir. Você nem imagina como a cena era terrível naquela época. A diretora Lin quase perdeu a vida. Ainda bem que não perdeu. As sequelas na perna também são resultado de anos de fisioterapia. Só melhoraram quase por completo. Os movimentos nas mãos de Shen Yanshuan pararam instantaneamente. Ele levantou a cabeça bruscamente, olhando para Zhang Xiao. A expressão de Zhang Xiao estava particularmente séria. Shen Yanshuan também não encontrava motivos para falar. De repente, seu coração pareceu estar sendo agarrado por algo. Ele se sentia tão mal que não conseguia falar. Ele abaixou a cabeça e comeu um pedaço de bolo, disfarçando alguma emoção. O sabor doce se espalhou lentamente em sua língua, com um toque amargo no final. Ele e Lin Qiu tinham a vida do pai entre eles. Era impossível ficarem juntos nesta vida. De repente, uma multidão se reuniu na rua. E ouviu-se alguém gritando, ligue para o 120 rapidamente. Os dois, que estavam comendo sobremesa tranquilamente, trocaram olhares e correram juntos. Por favor, abram caminho. Eu sou enfermeira. Eu sou médico. Os dois gritavam. Esforçando-se para entrar no círculo da multidão, Shen Yanshua imediatamente prestou os primeiros socorros ao homem caído no chão. Zhang Xiao se encarregou de dispersar a multidão para dar algum espaço para o paciente respirar. A ambulância chegou rapidamente. A reação do paciente era fraca. Ele não ousava parar a compressão cardíaca, e também já tinha uma ideia clara da situação do paciente, para economizar tempo para que ele recebesse tratamento correto e oportuno. Shen Yanshua entrou no carro com ele. Ele também não esperava que, 5 anos depois, a primeira vez que voltasse ao primeiro hospital de Jinjiang seria nesta posição deitado em uma maca. Shen Yanshuan comprimia sem parar. Não conseguia se concentrar em pensar em mais nada. A maca foi levada para a sala de emergência. O paciente finalmente recuperou os batimentos cardíacos. Só então Shen Yanshuan desceu e conversou com o médico da emergência, passando as informações básicas do paciente. O médico que o recebeu era um rosto familiar. Shen Yanshuan se lembrava dele. Tang Yinzhou. 5 anos atrás, ele ainda era um interno. Ao ver Shen Yanshuan, ficou muito surpreso. Ao longo desses anos, ele sempre teve Shen Yanshuan como objetivo e tem se esforçado para se tornar um cirurgião tão bom quanto Shen Yanshuan. Shen Yanshuan só achou o olhar do rapaz à sua frente excepcionalmente caloroso. Ele enfatizou, a condição deste paciente não pode esperar, precisa de cirurgia o mais rápido possível. O diretor Lian da nossa emergência se aposentou há alguns dias. Ninguém consegue fazer esta cirurgia. Você pode ficar e ajudar. Shen Yanshuan parou e perguntou à enfermeira ao lado. Onde está Ling Qiu? A enfermeira respondeu rapidamente. A doutora Ling entrou na sala de cirurgia de manhã e ainda não saiu. A vida estava em jogo. Shen Yanshuan não hesitou e ligou imediatamente para o diretor do hospital, explicando a situação. O diretor concordou rapidamente. Ele sabia que Shen Yanshuan havia aprimorado suas habilidades profissionais no exterior ao longo dos anos e não tinha dúvidas sobre sua capacidade. Fique tranquilo, Xiao Shen. Concentre-se em salvar pessoas, deixe o resto comigo. Shen Yanshuan rapidamente entrou em estado de trabalho. A sala de cirurgia já estava pronta. Ele entrou habilmente na sala de cirurgia e tirou a vida do paciente das mãos da morte. Quando saiu da sala de cirurgia, já era o crepúsculo. Shen Yanshuan viu o perfil de Ling Qiu à primeira vista. Mesmo que não quisesse, tinha que admitir que Ling Qiu de jaleco branco, só de estar ali, era suficiente para desordenar sua respiração. Ele parou e então mudou de direção.
planejando evitar Ling Qiu e sair por outro caminho. Ao se virar, viu o diretor vindo em sua direção. O diretor sorriu ao vê-lo. Xiao Shen, este paciente hoje. Foi graças a você. Ling Qiu se virou ao ouvir a voz. Shen Yanshuan sorriu modestamente. É o que um médico deve fazer. O diretor mencionou novamente. A questão de deixá-lo voltar ao hospital para trabalhar. Xiao Shen. O diretor da emergência se aposentou e o hospital ainda não encontrou uma pessoa adequada para assumir o cargo. Que tal você me ajudar a cobrir durante este período em que estiver no país? Os olhos escuros de Ling Qiu estavam fixos em Shen Yanshuan, com medo de perder a menor reação dele. O diretor já tinha cabelos brancos. Shen Yanshuan hesitou por um longo tempo, mas finalmente assentiu. Tudo bem. Ao obter sua resposta afirmativa, Ling Qiu finalmente respirou aliviada. O diretor também ficou muito feliz, deu um tapinha no ombro de Shen Yanshuan e confirmou com ele. No horário de apresentação no hospital, ele se virou e foi embora. Shen Yanshuan se virou para Ling Qiu. Com um tom hostil, é você quem quer que o diretor venha me procurar? Ling Qiu respondeu. A ligação foi naquela vez, desta vez não, faz alguns anos. Sua voz se tornou ainda mais suave, cheia do charme de uma mulher madura. Shen Yanshuan reprimiu o palpitar incontrolável em seu coração, desviando o olhar para não olhá-la. Ling Qiu caminhou até ele. Shen Yanshuan podia sentir claramente o cheiro de soro sanguíneo em seu corpo. Ouvindo Ling Qiu perguntar novamente. Zhao Zhao? Levei-o para o jardim de infância. Shen Yanshuan respondeu. Só então ele se lembrou que deveria ir buscar Shen Zhao Zhao. Ele olhou para a hora. E saiu apressadamente. Ele prometeu a Shen Zhao Zhao que iria buscá-lo na hora certa. Ling Qiu apressou-se em alguns passos e o deteve. Não é fácil pegar um táxi a esta hora. Eu já saí do trabalho, eu te levo. Shen Yanshuan valoriza muito a promessa Shen Zhao Zhao, sendo proativo ao extremo. Ao ouvir isso, ele assentiu. O escritório de Ling Qiu fica neste andar. Ele pediu a Shen Yanshuan para esperar primeiro na entrada do hospital e, em seguida, enquanto desabotoava o jaleco branco, voltou ao escritório para pegar as chaves do carro. Quase no momento em que Shen Yanshuan caminhou até a entrada do hospital, o carro de Ling Qiu parou na frente dele. Shen Yanshuan abriu a porta do carro e sentou-se no banco do passageiro. Assim que terminou de colocar o cinto de segurança, Shen Yanshuan disse o endereço e o carro partiu. Ling Qiu dirigia com os olhos concentrados. Só então Shen Yanshuan se lembrou que não tinha perguntado nada. Mas milagrosamente entendeu o que ele queria. Shen Yanshuan virou o rosto, seus olhos se movendo ligeiramente. A estrada estava no pico do tráfego. Havia um certo congestionamento no centro da cidade. Quando finalmente chegaram ao jardim de infância, estavam meia hora atrasados. O pequeno Shen Zhao Zhao originalmente estava esperando emburrado, mas quando viu Ling Qiu atrás de Shen Yanshuan, seus olhos brilharam instantaneamente. Mamãe! Ela virou a cabeça para olhar para o garotinho gordinho ao lado dela. Com uma expressão satisfeita. Eu te disse, eu tenho uma mãe, né? Olha, ela veio me buscar em casa com o papai hoje. Os olhos do garotinho gordinho se arregalaram e sua boca se abriu tanto que dava para colocar um ovo dentro. Shen Zhao Zhao. Não esperava que você realmente tivesse uma mãe. Nestes últimos dias, só vi seu pai te buscar. Eu pensei que você não tinha mãe. As crianças são sempre puras. Ela disse seriamente a Shen Zhao Zhao. Desculpa, Shen Zhao Zhao. Eu não deveria ter dito que você é uma criança selvagem. Shen Yanshuan e Ling Qiu ficaram de lado, observando a interação entre as crianças. Ao ouvir as palavras criança selvagem, ela sentiu como se estivesse sendo picada por uma agulha em seu coração. Ao lado, Shen Zhao Zhao parecia não se importar. Ela generosamente acenou com a mão. Não importa, eu te perdoo. Ling Qiu se agachou e abraçou Shen Zhao Zhao. No caminho de volta, Shen Yanshuan levou Shen Zhao Zhao para sentar no banco de trás. Ling Qiu olhou para o pai e o filho atrás dela através do espelho retrovisor. Sentindo uma rara sensação de paz nesses últimos 5 anos, ela sugeriu casualmente. Zhao Zhao gostaria que o papai e a mamãe viessem buscar Zhao Zhao com frequência. Shen Zhao Zhao respondeu rapidamente. Sim. Ling Qiu persuadiu pacientemente. Então Zhao Zhao gostaria de morar com o papai e a mamãe como as outras crianças. Shen Zhao Zhao ficou ainda mais animado. Quero. Zhao Zhao quer. Ela balançou o braço de Shen Yanshuan. Papai. Zhao Zhao quer morar com o papai e a mamãe, como as outras crianças. O carro parou na porta da casa de Shen Yanshuan. Ling Qiu virou a cabeça,
olhando profundamente para Shen Yanshuan. Mor com Arran e eu. Afinal, ainda somos casados perante a lei. Durante o tempo em que você estiver na China, eu também posso cuidar de Zhao Zhao com você. Além disso, ela hesitou. Você não quer que Zhao Zhao sinta. Como é ter uma mãe? Inegavelmente, Shen Zhao Zhao é o ponto fraco de Shen Yanshuan. Ele olhou para os olhos expectantes da criança e, com o coração amolecido, assentiu. O tom de Ling Qiu, obviamente, ficou muito mais leve. Ela respondeu rapidamente, como se temesse que Shen Yanshuan se arrependesse. Então eu organizo uma empresa de mudanças para se mudar amanhã. Tudo bem. Shen Zhao Zhao gritou de alegria. Mãe e filho trocaram um sorriso. Shen Yanshuan, no entanto, estava um pouco confuso. Ele baixou os olhos e pediu desculpas silenciosamente em seu coração. Papai sente muito. Na manhã seguinte, Shen Yanshuan acabou de levar Shen Zhao Zhao para o jardim de infância. A equipe da empresa de mudanças só veio para casa, mas o que ela não esperava era que Ling Qiu, tão ocupada que mal parava, também viria. Tirei meio dia de folga com medo de você não dar conta sozinho. Shen Yanshuan quase não se envolveu em nada, apenas ficou de lado observando Ling Qiu comandar os profissionais de forma eficiente. Em breve, tudo foi embalado, principalmente algumas roupas e itens essenciais de Shen Yanshuan e Shen Zhao Zhao. Shen Yanshuan estava no carro de Ling Qiu, vendo a paisagem ao longo do caminho se tornar cada vez mais familiar, até que chegou à porta e teve coragem de confirmar. Esta era realmente a casa que ele havia vendido 5 anos atrás. Ling Qiu percebeu a diferença na pessoa ao seu lado. Ela disse naturalmente, depois, eu comprei de volta. Uma frase dita com leveza. Resumiu as inúmeras rejeições que ele sofreu ao procurar repetidamente aquele casal na época. A porta se abre. Shen Yanshuan ficou na porta olhando para dentro e descobriu que tudo havia sido arrumado como era em sua época. Seus olhos brilharam e ele entrou. Depois que tudo se acalmou, Ling Qiu finalmente voltou para o hospital aliviada. Shen Yanshuan ficou em casa para continuar arrumando, colocando as roupas e outras coisas do pai e do filho em seus devidos lugares. Shen Yanshuan então percebeu que a casa já havia preparado muitos chinelos, pijamas, copos especiais, os brinquedos de Shen Shaozao seriam espalhados. Ling Qiu estava tão ocupada. Não sei quando ela preparou tudo isso. Shen Yanshuan olhou para as escovas de dente iguais, mas de cores diferentes, no lavatório. 2 grandes e uma pequena. Seu coração amoleceu imperceptivelmente. Tudo estava preparado. Logo chegou a hora de Shen Shaozao sair da escola. Esta casa não fica longe do jardim de infância. Shen Yanshuan caminhou por 10 minutos. Chegou pontualmente à porta. Crianças da idade de Shen Shaozao são como máquinas de movimento perpétuo todos os dias, com energia infinita. Assim que chegou em casa, começou a desembalar os brinquedos que Ling Qiu havia comprado para ele. Sua boquinha era especialmente doce. Obrigado, mamãe. A expressão de Ling Qiu era suave. De nada. Ele esfregou a cabecinha de Shen Shaozao, com um sorriso claro nos olhos. Que obediente. Shen Yanshuan ainda estava parado na porta, observando a cena harmoniosa da mãe e do filho, e não teve coragem de interromper a felicidade de Shen Shaozao. Ele foi silenciosamente para a cozinha sozinho. Não demorou muito para que Ling Qiu entrasse. Pegou os vegetais que ele estava lavando. Vá brincar com Shaozao, deixe isso comigo. Shen Yanshuan ficou feliz em não ter nada para fazer, assentiu e desamarrou o avental. Saiu da cozinha. Shen Shaozao estava construindo blocos sozinho, concentrado em brincar, divertindo-se muito. Shen Yanshuan não fez barulho para perturbá-lo. Ele foi para a sala de estar e olhou para a cozinha. A mulher estava vestindo roupas de casa, com as mangas do moletom arregaçadas. Inesperadamente, Ling Qiu de repente levantou a cabeça e os olhos dos dois se encontraram despreparados. Shen Yanshuan não teve tempo de se esquivar e só conseguiu ficar parado ali, olhando diretamente para ela. O gelo e a neve nos olhos de Ling Qiu derreteram. Yanshuan, sobre o passado. Ele realmente queria explicar para Shen Yanshuan, mas Shen Yanshuan não lhe deu essa chance. Seus olhos ficaram frios em um instante. Tudo isso já passou, não há nada para dizer. Então ele se virou e foi para o quarto. Até a hora do jantar, a atmosfera em casa não melhorou. Esta foi a primeira vez desde que Shen Shaozao nasceu, comendo com o pai e a mãe juntos. Embora ele tenha notado que a atmosfera entre os adultos era um pouco estranha, mas ele não conseguiu resistir à alegria em seu coração, aprendendo a forma de expressão usual de Shen Yanshuan, colocando um pedaço de comida para a mãe à esquerda, e outro pedaço para o pai à direita. Mamãe, papai, comam mais.
observando os olhinhos redondos de Shen Shaozao, não querendo que a criança percebesse a infelicidade entre os dois. A expressão de Shen Yanshuan finalmente suavizou um pouco. No dia seguinte, era o dia de Shen Yanshuan se apresentar no hospital. Ele não se recusou a entrar no carro de Ling Qiu. E juntos levaram Shen Shaozao primeiro para o jardim de infância, e então os dois foram juntos para o hospital. Assim que Shen Shaozao saiu do carro, o carro ficou imediatamente silencioso. Havia um silêncio sufocante por todo o caminho. Assim que chegou à porta do hospital, Shen Yanshuan não conseguiu esperar para sair do carro. Todos os colegas do departamento de emergência já estavam lá esperando em fila, especialmente Tang Yinzhou. Ele sempre considerou Shen Yanshuan como um ídolo. Agora que podia trabalhar com seu ídolo, estava tão feliz que não conseguia parar de sorrir. Shen Yanshuan disse algumas palavras breves e pediu que todos voltassem para seus próprios trabalhos. Ele deixou Tang Yinzhou para trás para entender a situação do departamento de emergência sozinho. Em breve, ele teve uma ideia em sua mente. O departamento de emergência é de fato todo o hospital. O departamento mais ocupado e caótico. Várias emergências surgem sem parar ao longo do dia. Shen Yanshuan estava tão ocupado que mal parava, vendo que iria perder a hora de Shen Shaozao sair da escola. Depois de hesitar, ele ainda ligou para Ling Qiu. Ling Qiu também estava ocupada. Mas ele hesitou ligeiramente e ainda concordou com Shen Yanshuan. Não se preocupe. Shen Yanshuan desligou o telefone aliviado. Quando terminou o trabalho, já estava completamente escuro. Ele voltou para casa e descobriu que estava vazia, sem o som da mãe e do filho. Shen Yanshuan ligou imediatamente para Ling Qiu. Shen Yanshuan ligou várias vezes, mas ninguém atendeu. Talvez a mãe e o filho tenham ido se divertir em algum lugar. Embora Shen Yanshuan estivesse ligeiramente preocupado, ele ainda deixou de lado suas preocupações e primeiro tomou um banho. Sentado em casa esperando, mas o tempo passou e eles ainda não voltaram. Shen Yanshuan não pôde deixar de ficar ansioso. O telefone de Ling Qiu ainda não atendia. Ele não conseguiu se conter, vestiu o casaco e saiu para procurá-los ao longo da rua. Ele caminhou até o jardim de infância, onde as luzes já estavam apagadas. Shen Yanshuan encontrou o tio segurança. Perguntou a ele se ele se lembrava de quando Shen Shaozao foi buscado por sua mãe. O segurança disse que o pequeno Shen Shaozao não foi buscado pela mãe. A mente de Shen Yanshuan explodiu. Se não foi Ling Qiu, quem levou Shen Shaozao? O segurança viu seu rosto empalidecer instantaneamente e rapidamente levou Shen Yanshuan à sala de vigilância para assistir às filmagens. Nas filmagens, dois idosos se aproximaram e disseram algo para Shen Shaozao. Shen Shaozao imediatamente sorriu e então os seguiu. Shen Yanshuan os reconheceu. Eram os pais de Ling Qiu. Ling Qiu acabou de sair da sala de cirurgia e viu uma série de chamadas perdidas no celular que eram de Shen Yanshuan. Ele de repente se lembrou de ter pedido aos pais para buscar Shen Shaozao. Esqueci de avisá-lo, e secretamente gritou que não era bom, e rapidamente ligou de volta para ele. A voz de Shen Yanshuan era sombria e sinistra. Ling Qiu, você pediu aos seus pais para levar Shaozao. O que você está tentando fazer? Ling Qiu apertou as têmporas doloridas, sua voz rouca. Desculpe, Yanshuan, eu esqueci de te contar. Eu estava muito ocupado esta tarde, não tive tempo. Shen Yanshuan a interrompeu. Onde Shaozao foi levado por seus pais? Seu tom frio fez Ling Qiu sentir um traço de pânico. Onde você está? Eu vou te buscar. Ling Qiu chegou muito rápido. Shen Yanshuan desligou o telefone e logo viu o carro dela, um sedã preto dirigindo em silêncio. Ele entrou no bairro de Vilas. Na memória de Shen Yanshuan, ele nunca tinha estado na casa de Ling Qiu. Ele sabia que ela definitivamente não era de uma família comum, mas não esperava que fosse tão proeminente. Tão proeminente que o coração de Shen Yanshuan involuntariamente acelerou. Se ele insistisse em disputar a custódia de Shen Shaozao com ele, quais seriam minhas chances? Ele saiu do carro e ficou parado na frente da porta. De repente, ele se sentiu um pouco ansioso. A porta foi aberta por dentro. Quem abriu a porta? Deve ser a tia da família de Ling Qiu. Shen Yanshuan ouviu a risada de Shen Shaozao vindo de dentro antes mesmo de entrar. Ele entrou rapidamente. Shen Shaozao estava sentado nos braços do casal Ling Qiu brincando. Ele o viu à primeira vista, correu para Shen Yanshuan e abriu os braços. Ele pegou Shen Shaozao que estava correndo e o abraçou apertado, como se estivesse abraçando um tesouro inestimável. Percebendo a tristeza de Shen Yanshuan, Shen Shaozao deu um tapinha no ombro dele como um adulto. Não chore, Beabi. A casa da vovó e do vovô é muito divertida. Shaozao está muito feliz.
A voz de Shen Yanshuan estava um pouco embargada. Da próxima vez, lembre-se de ligar para Beabi, caso contrário, Beabi ficará muito preocupado. Shen Zhaozhao assentiu pesadamente. Shen Yanshuan se levantou, segurando a mão de Shen Zhaozhao. E então levantou todos os seus espinhos. Zhaozhao é meu filho, o pai de Lin Qiu. Suspirou e disse, Yanshuan, não pense demais. Qiu disse, vocês dois estão muito ocupados e ninguém foi buscar Zhaozhao. Nós dois velhos temos tempo. Nós apenas queríamos conhecer nosso neto, então fomos buscar Zhaozhao. Embora Shen Zhaozhao não seja da linhagem da família Lin, a família Lin é tolerante com sua filha Lin Qiu. Ela está disposta a reconhecer essa criança. Os mais velhos da família Lin naturalmente a reconheceram. Ela virou o rosto para repreender Lin Qiu por não ter contado a Yanshuan sobre uma coisa tão importante. Ela não sabia se havia algum conflito entre os dois, que os fez chegar a este ponto de incompatibilidade. Quando ela perguntava a Lin Qiu, ela também evitava responder. Mas vendo a aparência superficialmente calma de Shen Yanshuan, ela teve que primeiro pensar em uma maneira de estabilizar suas emoções. Shen Yanshuan não sabia se acreditava ou não, mas finalmente retraiu todos os seus espinhos. Ele fez uma pausa em seu tom. Eu estava muito impulsivo. Obrigado, tio e tia. Sua criança. Por que você ainda chama de tio e tia? Você e Qiu estão casados há tanto tempo, e até mesmo seu filho é tão velho. Por que você ainda não começou a chamar de pai e mãe? A mãe de Lin Qiu franziu a testa. Shen Yanshuan torceu os lábios com força. O relacionamento entre ele e Lin Qiu era estranho. As palavras pai e mãe. Ele realmente me colocou numa situação difícil. Ling Qiu percebeu sua dificuldade e rapidamente interveio para acalmar a situação. Ainda não fiz um casamento formal com Yanshuan, haverá tempo para isso quando chegar a hora. Shen Yanshuan permaneceu em silêncio. Ele só queria ir embora com Shen Zhaozhao o mais rápido possível. Ele balançou a pequena mão de Shen Zhaozhao. Diga adeus ao vovô e à vovó rapidamente. Shen Zhaozhao obedientemente levantou a mãozinha e acenou. Adeus, vovô e vovó. Os pais de Ling Qiu olharam para ela sorrindo. Seus olhos estavam cheios de relutância. Adeus, Zhaozhao. Venha brincar novamente da próxima vez. Quando estava saindo, ele acompanhou Shen Zhaozhao no banco de trás. O carro já estava equipado com uma cadeirinha infantil. Shen Zhaozhao estava claramente cansado de brincar e estava dormindo obedientemente na cadeirinha infantil. Ling Qiu diminuiu a velocidade do carro. Depois de olhar para os olhos, realmente se desculpou mais do que Shen Yanshuan. Foi meu erro hoje, não se preocupe. Tal coisa não acontecerá novamente. Shen Yanshuan ainda estava furioso. Virou a cabeça e olhou pela janela, ignorando-a. Depois de um bom tempo, Shen Yanshuan disse de repente, Ling Qiu, vamos cuidar do divórcio. O filho fica comigo. Impossível. A resposta de Ling Qiu foi rápida. Shen Yanshuan ainda estava olhando pela janela. É impossível o divórcio. Ou é impossível o filho ficar comigo? A voz de Ling Qiu foi direta. Eu não vou me divorciar de você. Shen Yanshuan encostou-se exausto no encosto do assento, com um sorriso irônico. Você não acha que nossa situação atual é pior do que não estarmos juntos? A resposta a ele foi um longo silêncio. Shen Yanshuan virou a cabeça e viu os lábios de Ling Qiu firmemente cerrados. Depois de chegar em casa, Shen Zhaozhao acordou. Depois de tomar banho, ele começou a choramingar e exigiu que o pai e a mãe dormissem com ele. Ling Qiu e Shen Yanshuan tiveram que se deitar um de cada lado dele. Ling Qiu pegou o livro de histórias que Shen Zhaozhao escolheu e leu palavra por palavra. Embora ainda não houvesse muita emoção, era muito melhor do que no começo. Shen Yanshuan estava extremamente cansado devido às grandes variações de humor de hoje, e adormeceu sem perceber. Ling Qiu estava lendo e percebeu que pai e filho não estavam se mexendo. E quando ela olhou para baixo, viu seus rostos tranquilos adormecidos, e seu coração ficou extremamente terno. Ele sabia que Shen Yanshuan tinha alguma resistência contra ela, então ela planejou voltar para seu próprio quarto para dormir. Mas assim que ela se levantou levemente, descobriu que um de seus pés estava firmemente agarrado por Shen Zhaozhao. O garotinho estalou os lábios e gritou, Mamãe! Depois de pensar um pouco, ela se deitou novamente. Quando acordou no dia seguinte, Shen Yanshuan descobriu que ele e Ling Qiu estavam deitados na mesma cama e também abraçados. Shen Zhaozhao acordou mais cedo e estava deitado na beira da cama rindo secretamente. Shen Yanshuan imediatamente empurrou a mulher para longe, olhou para Shen Zhaozhao e então se levantou da cama.
Ling Qiu foi acordada de forma adorável e seus olhos ainda estavam adoráveis. Essa manhã fez com que Shen Yanxuan estivesse um pouco distraído a manhã toda. Ele podia ouvir o batimento cardíaco de Ling Qiu de vez em quando, e seu nariz parecia sempre estar cheio da fragrância dela. Ouvi dizer que um cara bonito chegou ao hospital hoje, aparentemente o filho do professor da diretora Ling. Quando ela estudava no exterior, o coração de Shen Yanxuan estagnou, mas na superfície parecia calmo e sereno. E daí? Tang Yizhou parecia extremamente desapontado. Diretor Shen, sua esposa é tão excelente, e o principal é que ela é tão bonita. Você não está nem um pouco preocupado que ela seja roubada por outros? Shen Yanxuan caminhou em direção ao escritório. Se ela pode ser facilmente roubada por outros, isso significa que ela nunca pertenceu a mim. Tang Yizhou assentiu profundamente em concordância depois de ouvir isso, mas ele rapidamente reagiu e agarrou a mão de Shen Yanxuan. Quase me enganei. Vamos ver sobre o que eles estão conversando. Shen Yanxuan foi arrastado por Tang Yizhou até a porta do escritório de Ling Qiu. Com certeza, eles ouviram vozes de um homem e uma mulher conversando lá dentro. O homem mencionou o nome de uma doença aguda, o que fez o coração de Shen Yanxuan apertar e ele involuntariamente aguçou os ouvidos. Meu pai morreu dessa doença. Eu sei que você se sente culpado por não ter conseguido salvar o papai por tantos anos. Mas toda a nossa família não te culpa. O processo cirúrgico para esta doença é extremamente complicado e a taxa de sucesso é inferior a 1%. Todos nós entendemos. A voz baixa de Ling Qiu soou. Eu já realizei várias cirurgias desse tipo. E no final não consegui salvar meu professor. Suas palavras revelaram uma dor reprimida. O pai do meu marido também morreu desta doença, mas eu, por causa da minha covardia, nem sequer me atrevi a entrar na sala de cirurgia. O homem a confortou. O especialista que você me pediu para convidar já chegou a Jinian. Mas eu não esperava que o velho não conseguisse aguentar até que ele chegasse. Você fez o seu melhor. Shen Yanxuan, do lado de fora da porta, não esperava que Ling Qiu estivesse se recusando a operar por essa razão. O gerente estava tão confuso que quase não conseguia ficar de pé. Felizmente, Tang Yizhou estava segurando ao lado. Tang Yizhou com uma mão cobria a boca com força. Ele não esperava que, ao vir para se juntar à diversão, soubesse acidentalmente um assunto tão grande entre o diretor Lin e o diretor Shen. Agora ele finalmente consegue entender por que o diretor Shen foi embora sozinho, sem dizer uma palavra, há 5 anos. O diretor Lin também não tinha boca. Quem aguentaria isso? Shen Yanxuan nem sabia como havia voltado para o escritório. Ele se lembrou de alguns dias atrás da expressão de Ling Qiu, que queria explicar, mas foi interrompida por ele. De repente, ele não sabia como enfrentá-la. O telefone na mesa vibrou 2 vezes. Shen Yanxuan voltou a si, pegou-o e verificou. Era uma mensagem do grupo familiar da creche de Shen Zhaozhao. A próxima sexta-feira é o dia da atividade Pais e Filhos da creche. Por favor, venham ao jardim pela manhã, pais, e participem com as crianças. Por impulso, Shen Yanxuan fez uma captura de tela da notificação e enviou para Ling Qiu. Atividade Pais e Filhos da creche de Zhaozhao. Você vai junto? Ling Qiu respondeu quase instantaneamente. Ok. A atitude de Shen Yanxuan em relação a ela mudou muito obviamente. Ling Qiu conseguiu perceber, mas não sabia o porquê. Logo chegou o dia da atividade Pais e Filhos da creche de Shen Zhaozhao. A família de 3 trocou de roupa de pais e filhos que Shen Zhaozhao havia pedido para Shen Yanxuan comprar. O dinossauro fofo nas roupas de Ling Qiu era surpreendentemente incompatível com seu temperamento. Shen Yanxuan não pôde deixar de rir ao vê-lo. Vendo-o rir tanto, Ling Qiu se virou para trocar de roupa. Shen Zhaozhao o impediu. Mamãe, use isso. Os outros amiguinhos estão usando roupas de pais e filhos com a mamãe e o papai. Incapaz de resistir à ofensiva de carinhos da criança, Ling Qiu só pôde escolher ceder. A decoração da creche era muito aconchegante. Segurando Ling Qiu na mão esquerda e Shen Yanxuan na mão direita, eles pularam para dentro. A aparência de toda a família era extremamente alta. Assim que entraram na creche, atraíram a atenção de todos. O dia da atividade Pais e Filhos nada mais é do que famílias jogando jogos com outras famílias para competir pelo grande prêmio final. Shen Zhaozhao olhou para o grande dinossauro do primeiro prêmio. Seus olhos brilhando, puxando Ling Qiu e Shen Yanxuan, gritando animadamente. Mamãe, papais, Zhaozhao quer aquele dinossauro grande.
Shen Yanshuan, impotente, trocou um olhar com Lin Qiu. Ambos entenderam que esta competição precisava ser feita com todas as forças. As outras crianças também queriam muito, e cada família estava se preparando. O primeiro jogo era uma corrida de 3 pernas, onde os pais precisavam amarrar um pé ao outro, atravessar vários obstáculos e resgatar a criança do outro lado. A família que voltasse mais rápido com a criança venceria. Este jogo testava a compreensão mútua entre os pais. O apito da competição soou, e cada família partiu do ponto de partida. Lin Qiu, em comparação com Shen Yanshuan, coordenava com os passos de Shen Yanshuan, caminhando um pouco laboriosamente. Shen Zhaozhao agachou-se no banco do outro lado, gritando desesperadamente por eles: mamãe, papai, força! As outras crianças também não queriam ficar para trás, e gritos de incentivo ecoaram por todo o pátio de recreio. Shen Yanshuan e Lin Qiu estavam liderando o caminho, mas agora, vendo que estavam prestes a ser ultrapassados pela família ao lado, Shen Yanshuan não pôde deixar de entrar em pânico e acelerou o passo secretamente. O ritmo de ambos tornou-se inconsistente e logo caíram em um monte. Lin Qiu protegeu Shen Yanshuan com força. Shen Yanshuan levantou a cabeça abruptamente e sentiu o cheiro do cabelo de Lin Qiu. O pátio de recreio ficou brevemente em silêncio. E, em seguida, ficou repentinamente barulhento novamente. As crianças pularam de seus bancos e correram para perto dos dois para observar curiosamente. Com os pés amarrados, Shen Yanshuan não conseguia se libertar, então ele teve que colocar a cabeça no abraço de Lin Qiu, envergonhado. Uma criança disse a Shen Zhaozhao: Zhao, você realmente não me enganou. Seu pai e sua mãe também dormem juntos. Shen Yanshuan ouviu a voz orgulhosa de Shen Zhaozhao: claro. Meu pai e minha mãe também dormem juntos em casa. Os outros pais cobriram seus rostos e riram secretamente. Shen Yanshuan queria encontrar um buraco no chão para se esconder. Esse pirralho, por que ele conta tudo? Além disso, ele obviamente só dormiu na mesma cama com Lin Qiu por uma noite. Ele disse isso como se fosse todos os dias. Lin Qiu percebeu seu constrangimento e fez um sinal para o professor. O professor rapidamente entendeu e começou a organizar a ordem no local. O grande prêmio acabou sendo levado por outra família. Embora Shen Zhaozhao estivesse um pouco desapontado, ele não fez tanto barulho quanto as outras crianças. Lin Qiu, para consolá-lo, decidiu levá-lo para o shopping para comprar um. O papai também vai. Shen Zhaozhao segurou a mão de Shen Yanshuan e não a soltou. Shen Yanshuan não teve escolha a não ser acompanhá-los ao shopping. Shen Zhaozhao estava sentado no carrinho de compras enquanto Ling Qiu o empurrava. Shen Yanshuan caminhava ao lado, observando, e vagamente sentia que esses dias pareciam realmente bons. Mas, em meio à brincadeira da mãe e filho, as compras de hoje terminaram. De volta para casa, ainda era Ling Qiu quem cozinhava. Sob a luz das lâmpadas, a vida era calma e estável. Shen Yanshuan observava secretamente, quase se perdendo nisso. Querido, você está espiando a mamãe. Shen Zhaozhao viu Shen Yanshuan parado por um longo tempo sem se mover e correu curiosamente para o lado dele para perguntar. Ling Qiu levantou a cabeça abruptamente. Shen Yanshuan sentiu como se tivesse sido pego em flagrante e gaguejou. Não, não. Querido, veja se a comida dele está pronta. Fazendo há muito tempo que combinei B com você para terminar o filme. Enquanto falava, ela gentilmente empurrou o Shen Zhao. Zhao foi para o quarto. Ling Qiu observou sua figura desajeitada, os cantos de sua boca se curvando para cima involuntariamente. No dia seguinte, um incêndio ocorreu no shopping perto do primeiro hospital Jinyan, e muitos feridos foram enviados para lá. Alguns eram pedestres, outros eram bombeiros vestindo uniformes laranja de bombeiro. Doutor Shen. Uma voz ligeiramente surpresa chamou Shen Yanshuan. Ele levantou a cabeça e viu um rosto familiar. Shen Maniu, a última vez que se viram foi na área do desastre de Lindan, 5 anos atrás. Os dois nunca mais se viram. Shen Maniu parecia muito mais madura do que antes. Doutor Shen. Eu não tinha suas informações de contato na época. Mais tarde, fui procurá-lo em seu hospital, mas seus colegas disseram que você havia ido para o exterior. Shen Yanshuan sorriu timidamente. Sim. Então ele perguntou. Você está ferida? Shen Maniu respondeu, estendendo a mão para apontar para o lado. Aquelas figuras de laranja recebendo tratamento são principalmente meus colegas. Eu só sofri ferimentos leves. Shen Yanshuan levantou-se e puxou cuidadosamente a roupa que cobria a área ferida, como se estivesse abrindo a pele com uma faca afiada. A pele e a carne estavam reviradas. Aquilo não era um ferimento leve.
Ele rapidamente fez Shen Manil se sentar em uma maca de tratamento ao lado e começou a tratá-la. O corte era muito profundo. Shen Yanshuan primeiro o desinfetou. Shen Manil estava atordoada como um poço de energia de médico. De repente, ele disse: Eu sei que você e a doutora Ling são casados, mas ouvi seus colegas do hospital dizerem que você e a doutora Ling não se dão bem. Ling Qi originalmente veio ao pronto-socorro para ver se havia algo que ela pudesse ajudar. Depois de ouvir essas palavras, seus passos pararam na porta. Shen Yanshuan abaixou os olhos e não respondeu. Shen Manil continuou: Por que você não se divorcia da doutora Ling e pensa em como seria comigo? Que besteira essa pessoa está falando? Ling Qiu não conseguiu mais se conter, levantou as pernas compridas e começou a sair. Shen Manil é a filha do médico. Ela queria apresentar a filha dela, planejando declarar soberania. A voz de Shen Yanshuan se adiantou sem pensar. Isso não vai funcionar. Por quê? Shen Manil estava cheia de dúvidas. Eu não me importo com o filho que vocês têm. Seu tom, meio sério, meio brincadeira. Era mais como uma piada, fazendo Shen Yanshuan rir. Ling Qiu caminhou até os dois e pegou a gaze da mão de Shen Yanshuan. Sua esposa está aqui. Shen Manil imediatamente se manifestou, espiando secretamente a expressão de Ling Qiu. Aí, dói muito. Ela começou a gritar de dor. Shen Yanshuan achou a cena engraçada e não se incomodou em assistir aquele drama. Ele se virou para cuidar de outros pacientes. Lá, restaram apenas duas mulheres. A expressão de Ling Qiu instantaneamente ficou fria. Ela disse a Shen Manil: Nem pense nisso. Shen Manil foi assustada pelo olhar dominante dela. Mas logo se recuperou e respondeu a ela: Então você precisa ter cuidado. Ela sorriu de forma provocadora. Ling Qiu ignorou sua provocação e se afastou silenciosamente para cuidar de outros pacientes, com os vários que ela trouxe. Os estranhos da cirurgia geral, o departamento de emergência finalmente terminou o trabalho antes do meio-dia. Vários cirurgiões se retiraram profundamente da cidade, planejando partir silenciosamente. Shen Yanshuan gritou para a silhueta da mulher: Ling Qiu. Ela se virou, seus olhos suaves. O que foi? Shen Yanshuan se aproximou e caminhou lado a lado com ela. Vamos almoçar juntos. Ao longo dos anos, outros colegas testemunharam um emaranhado entre os dois. Agora eles finalmente podiam ver o casal reunido, mas por causa do amor por Ling Qiu, eles não ousaram falar alto. Olhares excitados valeram a pena observar os dois. Ling Qiu, é claro, não tinha dúvidas sobre almoçar com Shen Yanshuan. Ela estava ansiosa por isso. Os dois fantasiaram em suas batas brancas, saindo do hospital. Eles planejaram ir a um restaurante perto do hospital. Embora geralmente comessem juntos em casa, Shen Zhaozhao, aquela fonte de alegria, sempre estava presente. Hoje, restaram apenas os dois. A atmosfera era um pouco sutilmente estranha. Principalmente, Shen Yanshuan se sentia assim. Ling Qiu, por outro lado, parecia à vontade. Ela sentia que parecia que tinha voltado aos tempos da faculdade, quando ela tinha acabado de começar a sair com Ling Qiu e sempre pensava, ao sair para comer, em como manter a sua imagem, sempre comendo de forma muito contida, até que, com o aumento das vezes, relaxou um pouco. Shen Yanshu olhou para Ling Qiu, que estava concentrado em fazer o pedido, e um olhar de nostalgia surgiu no seu rosto. Nunca pensei que tantos anos já tivessem passado e que ainda pudesse sentir essa sensação novamente. Ling Qiu levantou a cabeça do cardápio e viu Shen Yanshuan com um olhar vago. Então ele perguntou novamente: Mais alguma coisa que queira comer? Shen Yanshuan voltou a si e olhou para o pedido. Isso é o suficiente. Os dois terminaram o almoço em silêncio e, ao chegarem à porta do hospital, Shen Yanshuan disse de repente: No futuro, podemos almoçar juntos quando tivermos tempo. Os olhos negros de Ling Qiu brilharam. Os cantos dos seus lábios não conseguiam parar de se levantar, e o tom era leve e rápido. Ok, como quiser. O ambiente familiar tem sido muito harmonioso nos últimos dias. Neste dia, uma família de 3 pessoas estava a comer em casa quando Shen Yanshuan recebeu um telefonema da Nova Zelândia. Ele atendeu e franziu a testa com força. Era o filho da senhoria. A sua voz estava cheia de silêncio. A minha mãe está em estado grave. Ela tem repetido seu nome. Tem tempo para vir à Nova Zelândia vê-la? Shen Yanshuan ergueu os olhos e olhou para a mãe e o filho felizes ao lado. E respondeu suavemente ao telefone: Ok. Ling Qiu percebeu que a sua expressão tinha ficado sombria.
Perguntou. O que foi? Shen Yanshuan desligou o telefone e olhou para ele, hesitando. Tenho que ir à Nova Zelândia. Ao ouvir isso, a expressão de Ling Qiu ficou tensa. A cena de Shen Yanshuan a partir há 5 anos ainda estava fresca na sua mente. Ele perguntou imediatamente, o que aconteceu? A expressão de Shen Yanshuan era solene. A tia da senhoria está em estado grave, tenho que ir vê-la. Shen Zhaozhao estava originalmente a tentar comer obedientemente. Ao ouvir isso, parou de comer e levantou-se rapidamente. É a vovó Mary? Zhaozhao também quer ver a vovó Mary. Shen Yanshuan tocou na sua cabeça macia e fofa. Claro que tenho que te levar. E eu? A voz de Ling Qiu estava inexplicavelmente um pouco magoada. Se os colegas do hospital o vissem assim, provavelmente ficariam boquiabertos. Se não estivesse demasiado pesado, Shen Yanshuan quase se teria rido da sua aparência. O hospital está tão ocupado. É melhor não ires. Ao pensar nos pacientes do hospital, os olhos de Ling Qiu escureceram. Shen Yanshuan viu a sua expressão desapontada e garantiu repetidamente, não te preocupes. Nós definitivamente voltaremos. Shen Zhaozhao também o confortou. Sim, sim. Zhaozhao e o papai voltarão. Zhaozhao não quer deixar a mamã, embora relutante. Ling Qiu ainda ajudou pessoalmente o pai e o filho a comprar o voo mais recente para a Nova Zelândia e, no dia seguinte, levou-os para o aeroporto. Shen Yanshuan viu tudo e teve uma ideia. Ao se despedir, disse a Ling Qiu, espera por nós em Jinian. Quando voltarmos, tenho algo para te dizer. A sua expressão era misteriosa. Mas Ling Qiu podia sentir que não era nada de mal. Estava curiosa e um pouco ansiosa. Ele tocou mais uma vez no rosto pequeno de Shen Zhaozhao, depois endireitou-se e os seus olhos negros encontraram os olhos de Shen Yanshuan. Ok. Ling Qiu ficou na porta, observando o pai e o filho entrarem no aeroporto. Até que as suas figuras foram completamente engolidas pela multidão, ela retirou o olhar, relutantemente. Shen Yanshuan levou Shen Zhaozhao rapidamente para o hospital onde a tia da senhoria estava, com o coração pesado. Quando ele deixou a Nova Zelândia, a tia da senhoria, que era um pouco gordinha, agora estava atormentada pela doença e parecia pele e osso. Os olhos de Shen Yanshuan ficaram vermelhos instantaneamente. Ele não entendia por que o céu era tão cruel com uma pessoa tão bondosa. O filho da tia da senhoria explicou ao lado, cancro do pulmão em fase terminal. O médico disse que não lhe restam muitos dias. A velha na cama do hospital pareceu perceber algo. Abriu lentamente os olhos e viu o pai e o filho Shen Yanshuan e Shen Zhaozhao. Os seus olhos brilharam instantaneamente. Shen Zhaozhao chamou-lhe imediatamente de vovó Mary. A criança percebeu as emoções pesadas dos adultos e o seu rosto pequeno também se enrugou de preocupação. Nos dias seguintes, Shen Yanshuan ia ao hospital todos os dias para fazer companhia. A tia da senhoria dormia mais tempo e quase não conseguia dizer algumas palavras. Mas quando acordava e via a família, Shen Yanshuan e Shen Zhaozhao, parecia sempre muito feliz. Como se estivesse a confortá-los ao contrário. Uma noite calma surgiu de repente. A tia da senhoria faleceu silenciosamente enquanto dormia. O funeral foi solene. Todos estavam vestidos de preto. Shen Yanshuan olhou para a lápide. O sorriso gentil da tia da senhoria fez com que as suas lágrimas caíssem incessantemente. Shen Zhaozhao não entendia o que significava a morte. Mas ele sabia vagamente que nunca mais veria a vovó Mary, que tanto o amava. E também começou a chorar copiosamente. Algumas nuvens escuras flutuaram repentinamente no céu, como se quisessem adicionar mais tristeza a esta atmosfera pesada. Em pouco tempo, começou a chover levemente. A chuva caiu no rosto de Shen Yanshuan e misturou-se com as suas lágrimas. De repente, ele sentiu algo a protegê-lo da chuva por cima da sua cabeça. Shen Yanshuan virou-se e viu Ling Qiu, vestida com um vestido preto, parada atrás dele, segurando um guarda-chuva com um olhar de angústia para protegê-lo. Shen Yanshuan não conseguiu mais manter a compostura superficial e começou a chorar copiosamente como Shen Zhaozhao. Ling Qiu bateu em suas costas com uma mão. Com uma mão segurando o guarda-chuva, ela silenciosamente agiu como seu apoio. Após o funeral, Shen Yanshuan finalmente teve tempo para perguntar a Ling Qiu, como você teve tempo para vir? Ling Qiu não lhe disse que havia trabalhado arduamente. Ela completou as cirurgias agendadas e conseguiu alguns dias de folga, apenas dizendo que estava preocupada com ele. Havia outra frase que ela não disse. Ela esperava poder estar ao lado dele quando ele estivesse triste. Vendo que sua expressão ainda estava apática, Ling Qiu mudou de assuntos. Zhaozhao cresceu aqui. Mãe, Shen Zhaozhao chorou até cansar.
Ele já havia adormecido no sofá. Shen Yanshuan cuidadosamente caminhou até ele e o cobriu com um cobertor. Ele sinalizou com os olhos para Ling Qiu. Os dois foram juntos para o pátio do lado de fora da casa. Dali, através da janela, era possível ver Shen Zhaozhao. Mas o som das vozes não o acordaria. No pátio, a grama era verde e as flores eram lindas. Dava para perceber que o dono geralmente cuidava bem do jardim. A tia da pensão era muito carinhosa com suas flores e sempre os instruía no hospital. Não se esqueçam de regar essas preciosidades. Shen Yanshuan sorriu amargamente. Ele apontou para o pequeno balanço e disse: não havia um balanço aqui originalmente. Foi porque eu disse que estava criando os Zhaozhao que a tia Mary pediu para fazerem um especialmente. Uma expressão de lembrança apareceu no rosto de Shen Yanshuan. Quando cheguei aqui, ele me ajudava de vez em quando. Mais tarde, depois que eu estava criando os Zhaozhao, ele o amou ainda mais como se fosse seu próprio neto. Ling Qi olhou fixamente para o pequeno balanço à sua frente, imaginando a vida de Shen Yanshuan e Shen Zhaozhao naqueles anos. Ela ouviu a voz de Shen Yanshuan continuar: Ling Qi, você sabe. Ling Qi virou a cabeça para olhá-lo. Nos olhos de Shen Yanshuan ainda havia um brilho fraco. Minha mãe faleceu cedo. Foi a tia Mary quem me fez sentir o amor maternal novamente. Raramente uma expressão tão frágil aparecia em seu rosto. Ling Qi não pôde deixar de dar um passo à frente. Ela estendeu a mão e o abraçou, batendo levemente em suas costas como se estivesse confortando uma criança. Shen Yanshuan soluçou. Em pouco tempo, as lágrimas molharam a gola da roupa de Ling Qi. Não havia mais nada para fazer ali. Shen Yanshuan se despediu da família da tia da pensão e voltou para o país com Ling Qi e Shen Zhaozhao. Com o Ling Qi presente, Shen Yanshuan sentiu que tudo estava bem organizado para cuidar de Shen Zhaozhao. Shen Yanshuan, ao contrário, ficou muito relaxado. Logo depois de entrar no avião, ele encostou-se no assento e adormeceu. Ling Qi pediu à comissária de bordo para trazer um cobertor e, sob o olhar invejoso da comissária, cuidadosamente cobriu Shen Yanshuan. Então, depois de finalmente conseguir fazer Shen Zhaozhao dormir, ela mesma descansou um pouco. A família pousou animada. Shen Zhaozhao sentou-se na mala, deixando Ling Qi empurrá-la. Shen Yanshuan segurava a bagagem de mão, aliviado, apoiando-se ao lado. O carro de Ling Qi estava estacionado no aeroporto. Ela dirigiu e levou o pai e filho para casa. Depois de toda essa agitação, Shen Zhaozhao já estava com muito sono. Ele deixou Shen Yanshuan limpar seu rosto sem reclamar e adormeceu assim que tocou na cama. Shen Yanshuan também se lavou. Ele trocou de roupa e vestiu uma roupa de casa. Quando foi para a sala de estar para beber água, viu Ling Qi sozinha na varanda. Ela serviu 2 copos de leite, caminhou até Ling Qi e entregou um copo. No que você está pensando? Ling Qi pegou o copo e seus olhos refletiram a luz atrás dela. Estou pensando no que certa pessoa disse antes de partir, que voltaria para me contar. Depois que ela o lembrou, Shen Yanshuan de repente se lembrou. Ela tinha um sorriso misterioso no rosto, virou a cabeça e olhou para longe. Adivinha? Como Ling Qi poderia adivinhar? Ela apenas olhou para o perfil de Shen Yanshuan com seus olhos cheios de expectativa. Shen Yanshuan finalmente foi derrotado por seu olhar fervoroso. Ela tomou um gole de leite. Ela limpou a garganta. Vamos marcar uma data para o casamento. Depois que as palavras foram ditas, ela não ouviu nenhuma resposta da pessoa ao lado por um longo tempo. Shen Yanshuan não pôde deixar de virar a cabeça para ver a expressão em seu rosto. Quem diria que, assim que ele virou a cabeça, seria beijado pela mulher? Este foi um beijo muito esperado entre os dois, com um cheiro de leite. Shen Yanshuan quase sentiu que estava prestes a ser devorado por essa pessoa à sua frente. Quando ele estava prestes a sufocar, Shen Yanshuan ainda se sentia um pouco atordoado, como se estivesse sonhando. Ele e Ling Qi tiveram muitos altos e baixos. Depois de dar tantas voltas ao redor, eles finalmente se uniram. Shen Zhaozhao acordou. Não havia ninguém por perto. Ele saiu da cama e correu para o quarto de Ling Qi. Ele foi procurar as pessoas, viu o pai e a mãe abraçados e abriu a boca. Ling Qi e Shen Yanshuan rapidamente se revezaram para educar o garoto. Prometa ao papai. Não diga nada fora do jardim de infância, ok? Se ele continuasse divulgando assim, Shen Yanshuan não sabia se ainda teria coragem de entrar no portão do jardim de infância. A boca de Shen Zhaozhao estava fortemente coberta por seu pai. Seus grandes olhos reviraram e ele assentiu. Só então Shen Yanshuan soltou a mão.
Ao receber a liberdade, Shen Zhaozhao soltou um grito de alegria e correu para longe, fazendo caretas para os dois à distância. Verde, verde, verde. Vou contar a todos os meus amiguinhos que a minha mãe e o meu pai dormiram juntos ontem à noite. Shen Yanshuan e Lin Qiu trocaram olhares impotentes. Ambos tocaram levemente as testas um do outro. Os pais de Lin Qiu souberam que os dois iam se casar. Vendo que o pequeno lar deles finalmente se estabilizaria, ficaram especialmente felizes. Escolheram um dia auspicioso e finalmente definiram a data do casamento para um mês depois. Shen Yanshuan não se lembrava de ter registrado o casamento naquela época. Para ele, este era o seu primeiro casamento formal. Shen Yanshuan chamou Lin Qiu para irem juntos ao cemitério. Ele também queria contar isso aos seus pais. Lin Qiu dirigiu o carro e habilmente chegou a uma floricultura. Ela pediu ao pai e ao filho que esperassem no carro e ela desceu. Quando voltou, trazia 2 ramos de crisântemos brancos na mão. Shen Yanshuan achou aquilo muito familiar, até que a família chegou ao cemitério. Lin Qiu ofereceu os 2 ramos de crisântemos brancos em frente às lápides, e Shen Yanshuan finalmente se lembrou. Os crisântemos brancos que ele tinha visto antes tinham um logotipo como aquele na embalagem. Ele olhou ligeiramente emocionado. Para Lin Qiu, que estava limpando as lápides. Quantas vezes você comprou no total nestes anos? Lin Qiu não parou seus movimentos. Respondeu num tom casual, em feriados e no dia de finados. E no dia do seu aniversário, eu sempre venho aqui. Eu também sou médica. Shen Yanshuan sabia o quão ocupada Lin Qiu era normalmente, mas mesmo estando tão ocupada, nestes 5 anos, ela veio pelo menos 10 ou 20 vezes. Até mesmo este filho biológico dela achava difícil fazer isso. Shen Yanshuan ficou tão emocionado que não conseguiu falar por um momento. Ele ficou em silêncio por um tempo e, finalmente, conseguiu dizer secamente, obrigado. Lin Qiu. Lin Qiu limpou a lápide, virou-se e sorriu gentilmente. Ela não achava que tudo o que tinha feito fosse incomum, e para uma nora limpar o túmulo dos sogros era algo natural. Ela ajoelhou-se em frente à lápide do pai de Shen Yanshuan, bateu a cabeça 3 vezes e disse, desculpe, pai. O rosto do pai na lápide foi congelado. A aparência mais enérgica na memória de Shen Yanshuan. Ela e a mãe de Shen Yanshuan estavam juntas, paradas ali em silêncio, olhando com carinho para esta feliz família de 3 pessoas. Assim que estavam se preparando para voltar, o celular de Lin Qiu tocou. Diretora Lin. O diretor do hospital disse que há uma emergência e pediu para você voltar ao hospital rapidamente. Shen Yanshuan também teve que voltar ao hospital. Amanhã é fim de semana e a creche não funciona. Então ele se ofereceu para levar Shen Zhaozhao para a casa dos pais de Lin Qiu. Os dois voltaram juntos para o hospital. Assim que Shen Yanshuan chegou ao hospital, ficou extremamente ocupado no pronto-socorro, e também encontrou Shen Maniu. Desta vez, ele realmente não se machucou. Ele estava ajudando a levar pacientes para o hospital. Ao ver Shen Yanshuan, seus olhos brilharam obviamente e ele acenou para ele. Doutor Shen. Shen Yanshuan caminhou impotente em direção a ele. Como está considerando a minha proposta anterior? Vendo que Shen Maniu estava prestes a trazer o assunto à tona novamente, Shen Yanshuan o interrompeu apressadamente. Não estou considerando. Você virá ao meu casamento com o Lin Qiu. Shen Maniu tinha uma expressão magoada no rosto. Você está me convidando para cantar convidado no seu casamento? Embora ele estivesse muito interessado em Shen Yanshuan, não era ao ponto de precisar dele. Então, nessa situação, ele ainda conseguia fazer piadas. Shen Yanshuan acenou com a mão enquanto caminhava. Ele disse superficialmente, bem-vindo. Bem-vindo? Ele não acredita. Os pais de Lin Qiu amavam Shen Zhaozhao, este pequeno neto, de uma forma que as palavras não conseguiam expressar. Ele só tinha ficado aqui por um dia. E toda a casa já estava cheia de seus brinquedos. Shen Yanshuan deu um sorriso impotente para Lin Qiu. Lin Qiu imediatamente entendeu. E disse aos pais, pai, mãe, vocês não deveriam dar tudo o que Zhaozhao quer. É fácil mimar a criança. O pai de Lin Qiu abraçou Shen Zhaozhao, balançando a cabeça repetidamente ao ouvir isso. Como assim? Nosso Zhaozhao é tão sensato, não dá para mimar. Não dá para mimar. Shen Zhaozhao não colocou seus pezinhos no chão o dia todo. Ao ver o olhar de carinho do seu avô, ele disse obedientemente ao avô, vovô, você está muito cansado. Deixe o Zhaozhao descer. Zhaozhao pode andar sozinho. O pai de Lin Qiu. Deixe Zhaozhao descer. Zhaozhao consegue andar sozinho. Pai de Lin Qiu. Comovido pelas palavras da criança,
com lágrimas nos olhos, enxugou o canto dos olhos repetidamente dizendo: o avô não está cansado, Zhao Zhao é uma criança tão boa, até sabe que o avô está com dor. Ele virou a cabeça e elogiou Shen Yanshuan. Yanshuan criou a criança tão sensata, deve ter gasto muito esforço. A mãe de Lin Qiu cozinhou pessoalmente hoje. Ela e a tia estavam juntas servindo os pratos. Saindo da cozinha, ela viu essa cena e rapidamente o chamou. Venham comer. Yanshuan é quem mais trabalhou. Qiu disse que você mais gosta de carne cozida no vapor com pó de arroz. Vem experimentar a habilidade da mamãe para ver se está gostoso. Uma grande família estava sentada à mesa de jantar, alegre e harmoniosa. A família Jian originalmente tinha regras rígidas. Mas desde que Shen Zhaozhao chegou, os dois idosos não suportam usar essas regras para restringir seu adorável neto. Shen Yanshua não tem como lidar com o incrível amor dos avós, só pode quando Shen Zhaozhao se comporta mal. Secretamente advertir com o olhar. Lin Qiu percebeu a interação do pai e do filho e não conseguiu evitar rir por dentro. Shen Yanshuan viu o sorriso no canto de sua boca e chutou Lin Qiu com força por baixo da mesa. A expressão de Lin Qiu mudou e ela ouviu sua mãe perguntando preocupada: o que foi, Qiu? A comida não está gostosa? Seu rosto está tão feio. Shen Yanshuan, com a consciência pesada, retirou o pé. Lin Qiu forçou um sorriso e disse: nada, mãe. De repente, meu pé doeu um pouco. A mãe de Lin Qiu ainda estava olhando com desconfiança. Como é que de repente seu pé dói? Vá ao hospital amanhã para tirar uma radiografia. Vocês trabalham no hospital todos os dias, não se esqueçam dos seus próprios corpos. Vendo que sua mãe estava prestes a começar a resmungar novamente, Lin Qiu concordou repetidamente: sim, mãe. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Na mesa de jantar, todos voltaram seus olhares para ela. O tom de Lin Qiu era um tanto sério. Eu tenho que ir para o exterior por um tempo, como antes. O diretor me mandou trocar experiências com médicos de outros países. Shen Yanshuan foi o primeiro a perguntar: para onde você vai? Lin Qiu disse o nome de um país, fazendo Shen Yanshuan franzir a testa instantaneamente. Aquele país sempre foi instável. A mãe de Lin Qiu também disse preocupada ao ouvir isso: está quase chegando o dia do casamento de vocês dois. Não pode falar com o diretor para trocar por outra pessoa. Lin Qiu sorriu para eles para tranquilizá-los. Eu sempre fui a esses tipos de eventos nos anos anteriores. Além disso, eu já concordei com o diretor. Não se preocupem, de acordo com a programação, eu consigo voltar a tempo para o casamento, com tempo de sobra. Na mesa de jantar, ninguém mais apresentou objeções. Shen Yanshuan de repente sentiu que a comida na tigela não estava mais saborosa. A atmosfera de repente ficou um pouco tensa. Os grandes olhos negros de Shen Zhaozhao piscaram algumas vezes. Mamãe, volte logo. A voz sensata da criança quebrou o silêncio. Lin Qiu tocou sua cabeça e sorriu gentilmente. Sim, mamãe voltará em breve. A programação também está um pouco apertada. Lin Qiu tem que partir amanhã. Depois de jantar na casa de Jian, a família voltou para casa à noite. Depois de colocar Shen Zhaozhao para dormir, Shen Yanshuan teve tempo para ajudar Lin Qiu a arrumar sua bagagem. Lin Qiu olhou para sua mala que ele havia enchido até a boca e sorriu impotente. Eu não vou deixar de voltar, não precisa trazer tantas coisas. Shen Yanshuan ainda estava verificando item por item. Se havia algo faltando, sem sequer virar a cabeça, disse: é difícil sofrer se estiver fora e faltar alguma coisa. Na hora não conseguir comprar, Lin Qiu foi até ele e o abraçou por trás. Eu voltarei em breve para me casar oficialmente com você. A respiração quente da mulher borrifou em sua orelha, fazendo Shen Yanshuan ter arrepios. Mas pensando que ela teria que pegar um voo amanhã, ele rapidamente a afastou. Vá se lavar. Lin Qiu olhou para suas orelhas vermelhas e riu baixinho, cutucando suas bochechas com as pontas dos dedos antes de entrar no banheiro. No dia seguinte, Shen Yanshuan dirigiu, levando Shen Zhaozhao para levar Lin Qiu ao aeroporto. A família de três se despediu relutantemente na entrada do aeroporto. Lin Qiu primeiro acalmou o mais velho e depois o mais novo. Não se preocupem, eu voltarei em segurança. Só quando o anúncio do aeroporto tocou, é que ela finalmente deu 3 passos para frente e 1 para trás, caminhando em direção ao aeroporto. Shen Yanshuan olhou para suas costas, ficando cada vez mais longe, sentindo uma leve inquietação no coração. Mesmo depois de voltar para o hospital, ele ainda estava um pouco perturbado. Felizmente, Lin Qiu enviou uma mensagem para ele assim que pousou. Cheguei em segurança. Nos dias seguintes,
Os dois trocavam mensagens todos os dias. Shen Yanshuan ficou um pouco mais tranquilo ao receber notícias de que Lin Qiu estava segura todos os dias. Até um dia, quando os dois estavam falando ao telefone, Shen Yanshuan sentiu que o ambiente ao redor de Lin Qiu do outro lado da linha tinha alguns ruídos estranhos. Ele ouviu a voz apologética de Lin Qiu. Desculpe, Yanshuan. O casamento pode ter que ser adiado. Tenho alguns problemas e não consigo voltar por enquanto. Shen Yanshuan sentiu um aperto no coração. Ele sabia que, a menos que algo muito sério tivesse acontecido, Lin Qiu não adiaria o casamento tão facilmente. Ele perguntou rapidamente o que tinha acontecido. A voz de Lin Qiu estava um pouco pesada. Uma epidemia em grande escala aconteceu aqui e toda a cidade foi infectada. A mente de Shen Yanshuan explodiu. Lin Qiu não ouviu a resposta dele e rapidamente tranquilizou. Não se preocupe. O lugar onde eu moro tem medidas de proteção. Estou bem. Então você tem que lembrar todos os dias de me dar notícias. Tudo bem. Lin Qiu concordou prontamente. Shen Yanshuan tinha que ver a frase de Lin Qiu, não estou infectada, todos os dias, para conseguir dormir em paz. Até que, nesse dia, já passava da meia-noite e ele ainda não tinha recebido a mensagem de Lin Qiu. Shen Yanshuan ligou rapidamente, mas só ouviu um sinal de ocupado. As pálpebras de Shen Yanshuan começaram a tremer violentamente, e a ansiedade em seu coração ficou ainda mais forte. Ele abriu rapidamente o navegador e digitou o nome daquele país no mecanismo de busca. As notícias mostravam claramente que, devido ao surto da epidemia, aquele país estava um caos. Os hospitais estavam até noticiando sobre roubos de medicamentos com armas de fogo. Quanto mais Shen Yanshuan rolava para baixo, mais frio ficava seu coração. Lin Qiu estava sozinha em um lugar tão caótico. Ele não sabia o que poderia acontecer com ela. No dia seguinte, ao chegar ao hospital, Shen Yanshuan invadiu o escritório do diretor. Diretor, você viu as notícias? Aconteceu algo com Lin Qiu. Não consigo contatá-la. O diretor já sabia disso e estava se preocupando secretamente. Eu também não consigo contatar as outras pessoas que foram juntas. As pernas de Shen Yanshuan ficaram um pouco fracas. Ele perguntou atordoado. O que vamos fazer? O diretor, afinal, era mais velho e o confortou um pouco. Xiao Shen, não se preocupe. Vou tentar entrar em contato com a embaixada de lá imediatamente, para ver se conseguimos encontrar as pessoas primeiro. Shen Yanshuan agarrou-se como se estivesse agarrando a última tábua de salvação. Ele acenou freneticamente com a cabeça. Ok, diretor, pergunte logo. Ele não conseguia imaginar o que Lin Qiu estaria passando. Ele não podia esperar nem mais um segundo. O diretor franziu a testa e fez várias ligações. Shen Yanshuan ficou sentado ao lado o tempo todo, esperando ansiosamente. Depois de muito tempo, o diretor finalmente desligou o telefone. Já entramos em contato com a embaixada. Eles prometeram nos ajudar a encontrar as pessoas. Shen Yanshuan realmente não conseguia ficar tranquilo e esperar ali. Ele perguntou ao diretor, Diretor, existe alguma maneira de eu ir procurá-la? O diretor balançou a cabeça em desaprovação. Xiao Shen, não faça besteira. Você não sabe qual é a situação lá. Você ir sozinho é muito mais perigoso do que Lin Qiu ir com uma equipe. Vendo que não havia o menor sinal de recuo nos olhos de Shen Yanshuan, ele apelou para suas emoções. Seu filho ainda é pequeno. Se você não pensa em si mesmo, pense mais nos assuntos do seu filho. Finalmente, houve um tremor nos olhos de Shen Yanshuan, mas ele pegou o telefone imediatamente e ligou para o pai de Lin Qiu. Pai, tenho que ir para o exterior por um tempo. Por favor, cuidem de Zhao Zhao para mim. Do outro lado da linha, eles concordaram repetidamente. Shen Yanshuan desligou o telefone. Shen Yanshuan olhou firmemente para o diretor. O diretor finalmente foi derrotado em seu olhar. Ele tirou uma folha da gaveta. Ok, nos próximos 2 dias, uma equipe médica será enviada. Escreva o pedido. Shen Yanshuan pegou e, sem hesitar, no escritório do diretor, começou a preencher. A situação era urgente e o processo de solicitação foi concluído rapidamente. A experiência profissional de Shen Yanshuan era excelente. Sem suspense, ele apareceu na lista de partida. Antes de partir, ele foi à casa do Jian. As notícias eram avassaladoras. Os pais de Lin Qiu certamente também sabiam da notícia. No momento em que Shen Yanshuan disse que iria procurar Lin Qiu, o pai de Lin Qiu franziu a testa. Não, é muito perigoso. Lin Qiu já está desaparecida. E se acontecer alguma coisa com você também? O que vai acontecer com Zhao Zhao?
A mãe de Lin Qiu também parecia ansiosa, persuadindo preocupada. Sim, Yanshuan. Qiu certamente não gostaria que você fosse. Shen Yanshuan estava calmo desde que soube da notícia. Ele sorriu para confortar os pais de Lin Qiu. Pai, mãe, não se preocupem. Eu definitivamente trarei Qiu de volta. Durante o tempo em que estivermos fora, teremos que incomodá-los para cuidar de Zhao Zhao. Eu definitivamente trarei Qiu de volta. Durante o tempo em que estivermos fora, teremos que incomodá-los para cuidar de Zhao Zhao. Com sua determinação, o segundo andar valia a pena. Shen Yanshuan se agachou novamente, instruindo Shen Zhao Zhao. Quando mamãe e bebê não estiverem por perto, Zhao Zhao deve ouvir o vovô e a vovó. Embora Shen Zhao Zhao não soubesse o que havia acontecido especificamente, ele sabia que sua mãe estava em perigo. Agora o bebê tem que salvá-la. Ele acha o bebê muito legal, como um herói dos desenhos animados. Ele assentiu pesadamente. Sim, bebê, vá em frente e salve a mamãe. Zhao Zhao certamente ouvirá o vovô e a vovó. Shen Yanshuan sorriu aliviado e então, sob o olhar deles, deixou a residência Jian. Ele rapidamente arrumou sua bagagem e então percebeu que não conseguia dormir. Então ele ficou deitado na cama com os olhos abertos até o amanhecer, quando o despertador tocou. Ele mal podia esperar para pular, lavar-se e correr para o hospital. O processo de espera foi extraordinariamente longo. Membros da equipe médica do lado de fora da janela do carro, um por um, estavam cercados por membros da família. Shen Yanshuan viu inadvertidamente 3 figuras familiares. Os pais de Yui trouxeram Shen Zhao Zhao para se despedir dele, cheios de tristeza pela separação. Talvez infectado pela atmosfera ao redor, o nariz de Shen Zhao Zhao também ficou vermelho e ele começou a chorar. Os olhos dos pais de Yui também estavam vermelhos. Shen Yanshuan confortou-os repetidamente por mais algumas frases. Finalmente, o líder da equipe anunciou que a equipe médica estava prestes a partir. Só então subiram um por um no ônibus. Os rostos dos pais de Yui e Shen Zhao Zhao agora pareciam desaparecer ao serem vistos novamente. Shen Yanshuan, caso contrário, definitivamente teria algum pânico. Ele não sabia o que aconteceria quando chegasse lá pessoalmente. Mas ele sabia muito bem que Yui estava lá, ele tinha que ir. Ele ficou ansioso a noite toda. Quando estava sentado no avião, Shen Yanshuan finalmente não conseguiu resistir ao sono e cochilou um pouco. O avião pousou em segurança. Para a equipe médica que veio ajudar, o governo local enviou tropas para garantir a segurança pessoal básica dos membros da equipe médica. Assim que Shen Yanshuan desceu do avião, sentiu o caos em toda a cidade. O que ele conseguia ver era devastação em todos os lugares. Seu coração deu um salto. Ele procurou um local próximo, perguntando sobre a equipe de resgate de Yui, não importa onde. O inglês do local também estava hesitante. Shen Yanshuan demorou muito para entender o que ele queria dizer. Ele tinha visto Yui em um hospital. Os olhos de Shen Yanshuan brilharam e ele se apressou em perguntar a localização específica do hospital. A equipe médica foi organizada uniformemente em um hotel perto da embaixada para facilitar a evacuação em caso de problemas. A missão deles desta vez era se juntar a equipes médicas de outros países para pesquisar vacinas e controlar a epidemia. O trabalho só começaria amanhã. Shen Yanshuan e outro membro da equipe foram designados para um quarto. Seu companheiro já estava extremamente cansado. Ele adormeceu assim que colocou sua bagagem. Shen Yanshuan olhou para a janela escura com um silêncio surpreendente em seus ouvidos. Depois de ficar deitado por um tempo, ele finalmente não conseguiu resistir e se sentou, vestindo o casaco na ponta dos pés. Ele saiu do quarto. O local havia dito a ele a direção geral do hospital durante o dia. Ele disse que não era longe, apenas 10 minutos a pé. O clima aqui estava um pouco frio. Shen Yanshuan apertou sua jaqueta. As luzes da rua já haviam sido destruídas. Só havia botas ao longo do caminho. Os passos de Shen Yanshuan na neve, o vermelho escuro, estavam apenas no rangido na neve. De repente, Shen Yanshuan ouviu outro passo atrás dele. Ele não se atreveu a olhar para trás. Ele apenas caminhou mais rápido em silêncio. Finalmente, ele chegou a uma área com luzes. Shen Yanshuan, através do reflexo do vidro na rua, viu uma mulher seguindo e estava prestes a estender a mão para agarrá-lo. Shen Yanshuan ficou chocado. Ele não sabia de onde vinha a coragem e começou a correr para frente. Shen Yanshuan, não corra! A voz de Yui veio de trás. Os passos de Shen Yanshuan pararam abruptamente. A jaqueta de Shen Yanshuan envolveu toda a sua figura. Era impossível reconhecê-lo apenas olhando para seus olhos. A preocupação,
O medo e a ansiedade dos últimos dias explodiram neste momento. Ele correu para frente e abraçou Yui com força. As palavras que ele disse estavam cheias de soluços. Por que você não me ligou? E ele continuou a socá-lo com as mãos. A voz de Yui estava impotente. Meu telefone foi perdido acidentalmente durante a transferência. Por que você veio também? Shen Yanshuan levantou os olhos vermelhos para olhá-lo. Eu vi as notícias. Você perdeu o contato novamente. Eu estava preocupado e tive que vir procurá-lo. Quando ele visse Yui, ele definitivamente o repreenderia severamente por deixar sua família tão preocupada. Mas no momento em que ele realmente viu Yui, ele não conseguia mais suportar. Ele parecia muito abatido e exausto. Seus olhos estavam cheios de sangue. Yui abraçou a pessoa novamente com força, enterrando seu rosto na junção do pescoço de Shen Yanshuan. Depois de respirar fundo, seu coração inquieto durante esses dias finalmente se acalmou. Eu vi sua figura. Ele pensou que estava sentindo tanto a falta que estava tendo alucinações. Sua voz estava abafada. Shen Yanshuan entendeu. A sensação de pânico sozinho no compartimento. A mão consoladora deu um tapinha na cabeça. A pessoa já foi encontrada. Shen Yanshuan ligou imediatamente para os pais de Ling Qiu para avisar que estavam bem. A voz do outro lado pareceu aliviada. Ótimo, ótimo. É bom que estejam bem. Quando poderão voltar? Ling Qiu respondeu. Assim que a situação aqui estiver controlada, poderemos voltar. A voz de Shen Zhaozhao veio de repente do telefone. Mamãe. Papais, Zhao está em casa esperando por vocês. Ling Qiu não via o filho há muito tempo. Foi divertido com a fofura dele. A saudade no coração se aprofundou. Após o reencontro, rapidamente voltaram ao trabalho intenso. A epidemia aqui se repete e a cepa do vírus também é rara. O conhecimento médico das pessoas locais é fraco e o trabalho da equipe médica tem muitos obstáculos. Mas, felizmente, muitos países enviaram suas melhores equipes médicas para ajudar, sob os esforços conjuntos de todas as partes. Finalmente desenvolveram uma vacina adequada e a epidemia diminuiu gradualmente. Quando Ling Qiu e Shen Yanshuan voltaram para a China, a data original do casamento já havia sido adiada por 2 meses. Os pais de Ling Qiu levaram Shen Zhaozhao para recebê-los na saída do aeroporto. Assim que suas figuras apareceram, Shen Zhaozhao mal podia esperar para correr e abraçá-los. Mamãe, papais, Zhao sente muito a falta de vocês. Os preparativos para o casamento estavam sendo feitos pelos pais de Ling Qiu. Tudo estava pronto, apenas esperando o noivo e a noiva voltarem. No momento em que vestiu o terno, Shen Yanshuan ainda sentia uma irrealidade como em um sonho. Shen Zhaozhao, vestindo um smoking e um grande laço no colarinho, caminhava de mãos dadas com Shen Yanshuan na passarela florida. Ling Qiu, vestindo um vestido de noiva, virou-se e viu esta cena inesquecível. A pessoa que ele ama e o filho deles estão caminhando lentamente em sua direção. O hospital concedeu aos dois uma licença para o casamento. A primeira parada de Shen Yanshuan e Ling Qiu foi no templo do Buda gigante. Shen Yanshuan só contou a Ling Qiu sobre o lugar onde encontrou sua alma naquele ano. Depois de ouvir, Ling Qiu olhou para ele com culpa. No futuro, não importa o que aconteça. Vamos ser sinceros um com o outro e resolver juntos. Shen Yanshuan sorriu com os olhos semicerrados. Ok, ouço você. Os dois finalmente penduraram uma faixa de seda vermelha no salgueiro novamente. Nela está escrito, Ling Qiu e Shen Yanshuan, para sempre e sempre.